Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui é dia de a equação. Tá aqui ela, Flávia Lippe. Feliz dia novo, Flávia. Tudo bem aí? Dia novo. Como é que Então, tá tudo aí. Estamos seguindo. Todo dia, 0 hora, a gente renova aqui o arquivo, dá um F5 e fala o que é que tem para hoje. E a gente elabora o que aconteceu no dia, né? Seguindo essa rotina. É bom quando a gente consegue fazer isso, né? Antes de dormir, fechar, né? Será que é um hábito legal esse de falar assim, deixa eu ver o que aconteceu no dia de hoje, o que é que valeu, o que eu salvo, né? Será que vale a pena a gente se acostumar com isso, Flávio? O que eu salvo do dia de hoje, antes de fechar e abrir o arquivo para o próximo dia, a próxima página, né? Então, a questão da consciência é um negócio interessante, porque estar consciente significa que a gente está presente, né? E a gente estando presente, a gente não precisa ficar pensando o que a gente vai fazer no dia de amanhã, mas a gente tem que fazer agora para amanhã ficar interessante. Tá. Né? Então, acho que a gente está vivendo um momento de falta de lucidez, né? Assim, e a lucidez também ela vem no aqui e agora, né? Ela vem nesse instante, nesse momento, no mesmo, acho que ela vem junto com a consciência, né? Tá, então quer dizer, não adianta a pessoa fechar e falar o que aconteceu. Eu tenho que ter consciência para saber como é que eu ando. Antes de eu me movimentar, é que eu tenho que ter uma situação clara para saber que movimento é esse. Não adianta depois eu falar, isso joga fora, isso deu, isso não deu. Não é uma contabilidade simples, então, a consciência. Depois eu Não. vejo. Eu acho que talvez a gente esteja vivendo num momento onde a gente virou tarefeiro, né? Você contabiliza a sua vida pelo número de tarefas que você cumpriu, e você é incompetente pelas que você não cumpriu, e você se torna, nesse caso, uma pessoa sem consciência, porque se você está só cumprindo tarefas, você é como uma máquina de fazer botão, né? Quantos botões fizeram hoje e quantos botões foram rejeitados? Né? E isso não pode trazer nem lucidez e muito menos consciência. Então, eu acho que pensar no que eu vou fazer é menos importante do que pensar com quem eu vou fazer. E o com quem leva tempo. Né? Então, o que ele vem numa sequência de consciência mesmo. Mas quando a gente acha com quem a gente vai fazer as coisas, qualquer coisa que seja, eu acho que é um caminho muito mais certeiro do que exatamente a gente vai fazer. Pois é, consciência é uma coisa, uma palavra bonita até, né? A gente usa muito essa palavra, né? E consciência não é um pense bem, né? Consciência é um impacto, né? É uma noção que a gente tem que ter do que, assim, de presença, né? Uma ideia global do nosso lugar. O que é essa consciência? É um lugar lá dentro da gente, a tal da consciência, de qualquer maneira, Mas né? ela não Nunca é é fora. né? Ela não é mental? Não, a consciência eu não acho que ela é mental. Ela é supramental, né? Porque a consciência ela está acima daquilo que você acredita só. Né? A consciência é uma experiência, né? Ela não é um credo, é uma experiência, né? Se tornar consciente é se tornar também um ser espiritual. E não é no sentido de, eu canto tantos mantras, faço tanta reza, ou né, fiquei em jejum, ou enfim, né? Não é isso. É a experiência de viver com outras pessoas num caminho onde o compartilhamento de ideias e emoções faz sentido. E isso é a consciência. É saber que a gente está no mesmo lugar, no mesmo planeta, interconectados, totalmente interconectados, e que isso faz sentido. Quando você enxerga o universo como inimigo, automaticamente as pessoas também ficam suas inimigas. Né? Você torna isso um fato da vida, e isso acho que é um dos fatores da não consciência. É não entender como que a gente se comunica e como a gente vive numa comunidade, né? Local, nem é uma comunidade global, é uma comunidade local, né? E a partir daí é que a gente consegue realmente ter uma consciência de onde a gente está,
para onde a gente quer ir, né? Como acontecem as coisas no planeta, né? Então, quer dizer, a consciência é algo que está dentro desse ambiente interno meu, mas não é exatamente lógico, né? Mas ela está relacionada ao impacto, né? A noção que eu tenho que ter do impacto que eu tenho, começando por mim, já que tudo começa por mim, Sim. qual é meu impacto nos acontecimentos. É um dos caminhos de consciência esse. É um dos caminhos. É o impacto em mim, é o impacto no outro, é o impacto no planeta, é o impacto no ambiente, né? Você impacta, tudo é um impacto. E você saber qual é a pegada, né? E o que é que você está deixando no planeta, você já tem mais consciência daquilo que você faz. Quer ver um exemplo simples? Eu estou aqui retirada em um local e tem umas cadeiras assim que ficam perto de um lago. E muitas vezes eu vejo uma toalha largada nessa cadeira. Essa pessoa que deixa a toalha largada na cadeira, ela não consegue fazer a trilha da onde ela está. Ela só Tá. está onde ela, indivíduo, vive. Que é eu na minha cadeira com a minha toalha pagando a minha conta. Se ela pega essa toalha, ela já constrói uma pequena trilha. Eu peguei essa toalha. Se eu não levar essa toalha para o lugar onde eu peguei, uma pessoa vai se deslocar para vir aqui. Como é a vida dessa pessoa? Quanto tempo ela vai ter que investir nessa caminhada até buscar essa toalha? O que ela está deixando de fazer? Como ela está deixando? O que ela está deixando de fazer? Porque eu simplesmente não dei importância e deixei a toalha naquele lugar. Entende? É uma coisa muito boba, mas que você impacta a agenda de um profissional que pode não estar ocupado para isso e tem que se ocupar para isso, que você não fez a gentileza de levar de volta uma toalha que você pegou de um lugar para o outro. Isso é um start de consciência, entende? Tá. Você saber aquilo que você deixa, aonde quer que você vá. Qual é o impacto da sua fala, daquilo que você come, daquilo que você faz, daquilo que você tem como ideia, daquilo que você defende, né? Tudo parte da gente, mas se a gente não souber nem o impacto que causa na gente, você não vai saber os pequenos impactos que você pode causar numa comunidade. E qualquer lugar é uma comunidade. Tem mais de 2, é uma comunidade. Você já está compartilhando espaço, Poxa. ideia, educação, alimento, sentimento, e você só pode fazer isso de uma forma assim, com uma integralidade mesmo, né? Se você entender o que é consciência. Senão você está muito longe, inclusive, da paz, né? Mas é muito bonito esse começo de pensar aí o estado primordial da consciência, vamos dizer assim, que é esse de o que eu faço, onde eu estou e o impacto que eu trago para isso, qual é a responsabilidade que eu tenho em relação àquilo que eu impacto. Então, quer dizer, eu tenho uma noção clara, 360, eu pelo menos busco ter, e tenho essa responsabilidade com esse impacto, mas nossa, abre tantos caminhos aqui para falar de consciência. Segura aí, porque esse papo vai pegar na sua consciência aí, viu? Vai lembrando aí, você que é uma pessoa consciente de tudo, segura aí. Vem pra gente no papo, participa aqui do chat e pergunta e fala o que você quiser, o que você bem entender sobre consciência, especialmente da sua, tá bom? Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, hoje aqui é dia de equação com a Flávia Lippe, já sabe, dhl.org.br, tem muito conteúdo, tem os cursos, as mentorias e tem muita coisa de graça, tem lá a questão social do IDHL. Social, a gente está falando de consciência aqui. É uma palavra que a gente ouve na mídia, em todos os lugares, quando a gente fala tal pessoa tem consciência social, tem consciência ambiental. Então, quer dizer, né, Flávia, consciência social. Vamos agora, a gente saiu do indivíduo. Daí social a gente vai para o coletivo. É o indivíduo ainda, mas é estudar, é perceber, é sentir tudo que está relacionado a uma determinada realidade, no caso social. É de miséria? Deve ter um porquê dessa miséria. É de prosperidade, é de alegria, é de riqueza? Também tem um porquê. Então, eu tenho consciência
de o porquê das coisas são assim. Então, a consciência social é ter uma noção exatamente de como as coisas são e por que elas são. É isso? Sim, eu acho que tudo isso sim, com certeza. E mais um pouquinho do que isso é saber o que pode mudar, né, no meu Sim. estado de consciência, se eu entender que tudo que eu faço, penso, ou concretizo, né, assim, tenho como cérebro e mente fora da consciência, tem um impacto na consciência. Né? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes da gente falar da consciência, né? A gente pode falar da consciência pelo olhar neurocientífico, sim. A gente pode falar da consciência pelo olhar psicológico, sim, do olhar neurobiológico também, mas a gente pode falar da consciência na prática, né? Assim, não na Sim. teoria de como ela é estudada, né? Porque tudo tem que ser estudado mesmo, eu acho, né? Mas essa abrangência toda do estudo a gente pode trazer para a prática da consciência, né? Que são fenômenos supramentais, né? A gente pode colocar como fenômeno mental do cérebro, segundo a neurociência, ou levar isso fora dos químicos, dos hormônios, das sinapses, para o que a gente é, né, de fato. Tá. Qual seria Porque esse... vamos dizer assim, você fala supraconsciência, quer dizer, é uma coisa que vai além do fato objetivo, como eu falei, se consciência social. Eu sei que o país está vivendo uma economia, eu sei que tem 20 milhões de desempregados. Essas pessoas, pelo desemprego, deixam de pagar seus aluguéis. Essas pessoas são despejadas, elas vão morar debaixo da ponte. Essas pessoas têm filhos, eles saem da escola. Daí eles deixam de ter escola, daí eles ficam ali vulneráveis por uma marginalidade ou por um perigo, enfim, eles ficam suscetíveis a todas as coisas. Então eu vou fazendo, logicamente, essa trilha. Mas a consciência é uma compreensão supra, quer dizer que eu vou falar, olha, que a gente faz isso aqui, eu tenho a ver com esse problema, qual é a minha participação nesse problema e qual é a minha solução para esse problema. Aí a gente vai para as questões da sociedade, né? Aí o cara vai para a consciência política, digamos, né? Você, puxa vida, a gente está nessa miséria porque a gente fez más escolhas, ou porque a gente escolheu um caminho diferente para o país, ou porque não temos políticas públicas, daí eu vou exigir dos poderes constituídos para que não exista desemprego, para que se evite. Porque, enfim, é bastante complexo, né? Mas a gente vai começando a ampliar essa consciência, eu falo aqui às vezes, ampliar essa consciência para a gente ter uma compreensão maior e não ficar apontando o dedo só para o problema visível, né? Porque atrás do visível tem uma outra questão que a gente precisa alcançar e só se alcança com a consciência. Seria isso a supraconsciência, Flávia? Quer ver? Quando uma pessoa está em coma, o médico fala, ela está inconsciente. Não é? E coloca essa pessoa um objeto, né, que aliás a ciência tem o poder de fazer isso, né, objetivar as coisas, né, tornar tudo em objeto e número. Isso a ciência ainda não mudou, né, isso. Mas você imagina, então tá, essa pessoa está inconsciente. Agora, recentemente, eles perceberam, conseguiram por acaso, né, por um acaso mesmo, assim, dos acontecimentos, 2 cientistas estavam num equipamento registrando o cérebro de uma senhora que tinha tido um AVC. E como eles estavam fazendo isso, eles estavam mapeando o cérebro dessa pessoa, essa senhora, no momento desse mapeamento, ela teve uma parada cardíaca fulminante. E esses cientistas, eles puderam, naquele momento, mostrar realmente o que acontece no cérebro quando a pessoa está morrendo. Até hoje, eram suposições, né? Eram coisas que as pessoas não imaginavam. Você vai entender onde eu quero chegar na consciência, tá? Então, para todos os efeitos, a pessoa que está ali, ela está inconsciente. Mas olha que interessante. Esses cientistas gravaram esse momento do cérebro, certo? Esse momento do cérebro, que foi um achado científico acidental, descobriu
que, de fato, o cérebro, ele revela 30 segundos antes e depois ondas cerebrais, que são um padrão de, tipo, sonhar ou então recordar memórias. E essa atividade cerebral traz uma recordação final da vida. Que as pessoas não sabiam se era real ou não. Até agora era uma suposição, eram pessoas que contavam que passaram por isso, mas os cientistas nunca tinham tido essa experiência de registrar esse momento. Então, por que eu estou te falando isso? Por que será que a gente tem que colocar no mental a experiência de viver na hora que você está morrendo? Né? Se a gente fosse saltar disso, que é uma experiência mental e científica gravada de uma pessoa morrendo, se a gente fosse saltar para uma experiência de recordar a história da sua vida, essa pessoa não tem consciência. Né? Ela está revivendo e fazendo e olhando, né? Ninguém sabe se o cérebro escolhe o que é bom ou o que é ruim, mas ele revitaliza o sistema cognitivo para que essa pessoa possa ver isso. Não o que é memorável. Entende? É interessante nessa casa aí dos cientistas que a gente vê relatos, tem no Netflix aí, documentários e tal, de experiências de quase morte. Aquela hora que a pessoa chega lá no limiar, você esteve ali, né? Você começa a ver aquela luz te chamando, você fala, vou não, e aí você vem contando já de imagens que estavam povoando a sua imaginação, mas é uma imaginação, digamos, do lado de lá. E essa experiência que eles tiveram com essa senhora foi de uma experiência do lado de cá ainda, ela resgatando o arquivo, salvando, sabe-se lá onde, né? E nem se sabe se eram experiências boas ou ruins que ela estava rememorando nesse flash de segundos aí, né? Se a gente for ser poético, né, a gente pode dizer que o cérebro, né, que ele faz realmente, ele tem muitas missões, que o cérebro, de uma certa forma, escolheu os melhores momentos, mas a gente não sabe, né? Isso não tem como saber, né? Mas uma coisa interessante disso é que, além de ter essa perspectiva de que existe, que isso é real, né? Existe também uma outra dúvida que apareceu. A pessoa, de fato, morre quando o coração para de bater ou quando o cérebro para de funcionar? Ela está, de fato, inconsciente? Por que as pessoas que estão em coma escutam o que as pessoas falam? Elas estão em coma, mas elas escutam tudo. Elas escutam, elas sentem as mãos, elas sentem o carinho. E isso você viveu, né, Flávia? Você pode falar de... Você tem lugar de fala porque você viveu uma experiência disso, né? De ter consciência de si. Você sabia de si, né? Mas as pessoas não sabiam que você estava ali dentro processando tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Você só estava sem se comunicar, né? Não tinha um acesso. Mas, Flávia, segura mais um pouco aí, que esse papo de consciência é um bagulho louco, né? Eu queria falar também, a gente fala desde antes de uma coisa chamada alta consciência. Vamos voltar já a continuar esse papo aqui. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui é dia de equação, papo aqui com o Flávio Alipe, a gente está falando de consciência. Você não tem consciência, às vezes você não ouviu isso, quando alguém acha que você está sem noção, passando por cima de tudo, a outra pessoa briga. Eu tinha aqui para mim, Flávia, estava falando de alta consciência, né? Que consciência, você falou supraconsciência, que é um estado que vai além do mental. Eu entendia isso também como alguma coisa do espiritual. Eu chamo de espiritual aquilo que não está num processamento normal aí, né? Que você fala assim, olha, é uma percepção diferente, talvez está ligada ali à compaixão, à empatia, aquelas coisas que a gente lê, mas não diz, mas você sente e aquilo faz você, enfim, ter uma ação diferente, uma atitude diferente. Você acha que a consciência, então, não é um processo 100% físico? Ele usa esses elementos físicos, mas tem alguma coisa que vai além, que dá para a gente um outro lugar dentro de uma experiência relacional, uma experiência social? Então, eu acho que de tudo que eu leio, né, principalmente dentro da neurociência,
tem coisas muito concretas que eles falam, né, das convergências de informação, de informações mnemônicas, do cérebro inconsciente com foco da atenção seletiva, no ato da consciência. Eles falam do trabalho global que é baseado no conceito da inteligência artificial chamado de quadro negro, que é um espaço em que um dado ele chama bancos de memórias diferentes, de programas de computador que podem acessar. Um espaço em que é possível lembrar experiências passadas e inconscientes. Isso acontece também dentro do nosso cérebro, né? É como se a gente reproduzisse uma lousa no nosso cérebro que enviam informações. Mais ou menos isso. É uma integração de convergências de informações. Isso a gente está falando em termos neurocientíficos, né? Uma coisa bem concreta, assim, que eles estudam, né? Mas nesse processamento tem um pré-consciente, né? Em alguns lugares do cérebro. Se você pensar dessa forma concreta. Agora, se a gente sai dessa forma concreta, expande o nosso pensamento, e sai do pensamento do mental também, e começa a observar o que é um ato generoso automático. Por isso que tem pessoas mais empáticas que outras pessoas. Essa pessoa mesmo que eu dei o exemplo da toalha, é uma pessoa que tem menos empatia. Então a gente vai ligando coisas. Até para ter consciência, você precisa ter comportamentos empáticos. A consciência também ela está ligada a comportamentos que afetam a sociedade. A gente pode até pular aí para a neurociência social, que é uma linha super bonita de estudo da neurociência, que consegue perceber que pessoas que vivem em comunidades saudáveis e que têm um sentido de pertencimento, elas são mais felizes e elas sentem menos a questão, por exemplo, de diferença social financeira. Isso tudo, se você pensar, ver a vida do que uma coisa concreta na mente, né? Uma coisa, uma concretude, você é assim, você é assado, né? Não é. São estímulos também que vão te dando esse monte de organismo vivo dentro de você, esse monte de neurônios e químicos, mas também te dão a possibilidade de compreender e aprender a ser consciente no convívio de outras pessoas. Pois então, tem essa... É aprendida, né? Ela é um campo tão grande para se investigar. É claro que a psicologia, a psicanálise faz isso há muito tempo, Freud especialmente, né? Tirando dessa linha do supraconsciente, toda a investigação dele foi em cima do subconsciente, o que estava por trás de certas reações. Tudo bem que ele começou a estudar a partir das histerias, né? Dos distúrbios das pessoas, e entendeu o que podia estar por trás daquela consciência, e até da manipulação que se fazia das consciências, os processos de hipnose, todas as fórmulas que se tem de alcançar alguém ali naquele centro de comando, que você chama o que é inconsciente, mas na verdade tem uma consciência, tem um comando ali. Então, esses escaninhos aí do cérebro continuam, sei lá, mais de 100 anos depois de Freud e suas pesquisas, mais de toda a investigação filosófica e espiritual, ainda um lugar especial. E a gente está tratando aqui da questão da nossa relação de consciência, de impacto que a gente tem, ou do nosso lugar, né? Na rotina, no nosso lugar do mundo, nosso lugar no ambiente, consciência ambiental, consciência social, consciência familiar, consciência relacional, que é onde a gente consegue tocar nesse momento. Até que ponto eu posso ter controle da minha consciência e ter atitudes mais positivas nos meus relacionamentos, Flávia? Eu vou dar um outro exemplo aqui dentro dos EEGs de pesquisas de neurociência, você vê que coisa interessante. O ato consciente, ele ocorre depois de alguns segundos dos registros mostrarem que o cérebro tinha tomado uma decisão. Né? Então, assim, o cérebro toma uma decisão, depois vem a consciência. Vamos pensar assim. Depois, né? Isso é uma coisa registrada pelos monitores de EEGs de neurociência, tá? De experimentos, né? Então, a consciência, ela não é um ato de vontade, segundo a neurociência. Ela é um ato de neurônios
que disparam uma rede quando o nosso cérebro toma consciência de alguma coisa, mas eles permanecem no estado inativo de percepção. Olha que interessante isso. Eu estou falando, então, que se a gente expandir a nossa consciência, a gente sai daquilo que o córtex sensorial, que é percepção inconsciente, recebeu, e a gente pode expandir como ser espiritual. Entende? Porque não tem como provar isso na ECG. Pode ser, bom, ainda vai ter, né? Como agora acabou de acontecer esse acidente científico que provou que existe realmente um filme que passa na cara de quem está ali na beira de uma... e pode sobreviver e teve experiência a si mesmo, né? Então, acho que o mais brilhante disso é a gente sair desse mental de eu quero provar que a consciência vem de uma casinha que fica no lado esquerdo, direito, ou na nuca, ou sei lá onde, ou no coração, ou no centro do olho, não sei aonde. Não. É expandir isso para o que eu faço. Isso. O que eu sou no meu cotidiano. Eu sou uma pessoa consciente que consigo ampliar o meu olhar para a primeira pessoa próxima de mim, uma só. Daqui ali tem um jardineiro trabalhando aqui na minha frente. Eu posso sair daqui, e foi o que eu fiz entre uma coisa e outra, abrir a porta e deixar um copo de água para ele. É um sol de rachar, um chapéuzinho, você leva um copo de água para a pessoa. Entende? Esse é o salto da percepção, você perceber os mínimos detalhes da onde você vive. Para isso, você tem que estar aqui agora, senão você não vai ver nada mesmo, você vai viver no automático, igual uma máquina de botão. Bom, então a gente já entendeu. Se você for ler Freud, se você ficar ouvindo todos os relatos aqui da Flávia a respeito da atualização, né? Agora que a gente tem essa visão através dessas pesquisas da neurociência para saber o funcionamento do cérebro, que a gente está longe ainda de saber toda a complexidade do que se processa nessa nossa existência. E isso não tem a ver com quem estudou mais ou estudou menos, simplesmente acesso à informação. Então é um caminho infindável. Mas o que nós estamos chamando a atenção aqui, e aí é esse lado visível da nossa consciência, qual é a consciência que eu preciso desenvolver na minha vida para entender, ter a noção do impacto que eu causo na minha vida, né? Como você falou no início, olha, isso que o resultado que eu tenho está relacionado ao movimento que eu fiz ontem, o ano passado, 10 anos atrás. E tal pessoa, o meu entorno também, eu preciso ter consciência desse impacto e ter de início, assim, de cara, né? Esse beabá da consciência já nos melhora como indivíduos, como seres humanos, porque a gente tem noção. Aí, em vez de eu falar uma determinada palavra, eu falo outra, certo? Em vez de eu me comportar de um jeito, eu me comporto de outro, porque eu passo a ter noção do meu impacto e o que ele provoca, né? De positivo e de negativo. Pô, papo cabeça hoje, meu. Mas é legal, né? Eu até posso convidar vocês, eu vou fazer uma jornada da consciência, que vai começar agora dia 15 de março. Eu vou postar durante 3 meses vídeos que te levam a ter uma consciência maior sobre onde você está, como que você pode né, tratar a sua vida para ser mais consciente, né? É uma jornada que eu vou postar todos os dias no Insta, né, no YouTube, etc. E se você quiser conhecer a plataforma também, tá aí o link, né, que você pode conhecer, que é a equação, que a ideia é essa, né? Autoconsciência e autoconhecimento para uma jornada mais plena, né, nesse planeta. Então, quem não for lá na página da Flávia, eu venho lembrar vocês todos os dias aquele no dia que ela está aqui. Flávia, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, por estar aqui nesse papo cabeça de consciência, de coração, de alma, tentando elaborar um pouquinho desse mundo difícil que a gente vive e dessa vida difícil e complexa que é a nossa própria vida, com essa imensidão que é cada um de nós pro lado de dentro dos olhos de cada um, né? Isso mesmo. Obrigada. Valeu. Obrigado. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.